chegou a hora de eu apresentar pra vocês o trio protagonista que vai aí nos mostrar muito desse universo de Percy Jackson, né? Vai ter um vídeo dedicado a cada pessoa do trio e hoje a gente vai começar aqui com ele, né? Como a gente poderia começar com outra pessoa, além de Percy Jackson. My name is Percy Jackson. Am I a troubled kid? Yeah. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do nosso Esquenta PJ, que está sendo aquela maratona de vídeos sobre Percy Jackson que tem o intuito de apresentar esse universo do autor Rick Riordan para as pessoas que não são fãs da saga e também, é claro, relembrar você que já é fã dessa saga há muito tempo, das coisas que você pode vir a encontrar aí na série, né? Então esse Esquenta aqui de PJ é para fãs e para pessoas que também não são fãs, tá? Tá liberado de spoiler aqui. Você não vai encontrar nenhum spoiler de nada nesse Esquenta de Percy Jackson. Inclusive, os fãs, né, podem perceber que eu tô fazendo alguns rodeios pra falar de determinados assuntos, justamente porque, sei lá, o teaser não anunciou ainda, sabe? E tem uma dúvida, isso não foi divulgado amplamente, esse tipo de coisa. Então, as coisas que não estão sendo divulgadas em teaser, pôster e etc., tipo, com todas as letras e tudo mais, eu tô contando como se fosse spoiler e eu não vou falar no Esquenta sobre isso. Portanto, é claro que você pode considerar que os vídeos sobre o trio também não vai conter spoiler de nada, sabe? Não vai ter nada que vai estragar a sua experiência, não vai ter nada que vai ditar o futuro aí da saga, né? Tanto dos livros quanto aí da série, não vai ter spoiler de nada, gente. Fiquem tranquilos, assim, real mesmo. No vídeo de hoje a gente vai focar um pouquinho sobre quem é o Percy Jackson, né? Qual é a personalidade dele, um pouquinho da origem dele, algumas curiosidades sobre esse personagem. Então, se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, gente, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson também, né, mas que também gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa, porque eu falo de tudo isso aqui no Plantão Geek. E eu convido você também a utilizar a hashtag EsquentaPJ nas suas redes sociais. Então você pode escrever aí nos comentários utilizando essa hashtag. E também, caso você vá compartilhar esse vídeo com a galera que curte Percy Jackson, utiliza a nossa hashtag também, que assim acaba ajudando todo mundo, né? Acaba ajudando você a encontrar outros fãs que estão vendo esse Esquenta e também acaba ajudando a divulgar o meu trabalho por aí. Why does there have a goat in your pants? So the important thing is not to panic. Perseus Jackson, ou então como a gente gosta de chamar, Percy Jackson, nasceu no dia 18 de agosto e ele é filho de uma divindade, né, que a gente não pode falar. Aliás, eu nem sei se no tempo que for sair esse vídeo aqui, vai revelar ou não em algum trailer futuro aí de quem que o Percy é filho e tal, mas eu não vou falar, tá? Eu não vou falar porque eu não quero arriscar zoar a experiência de alguém aí, porque a parte de revelação aí da paternidade do Percy é um negócio muito legal na série e no livro, mas enfim, né, o Percy é filho aí de uma divindade e da Sally Jackson, que já apareceu no teaser. A Sally, inclusive, é uma mortal que pode ver através da névoa. A névoa, pra quem não sabe, é o que impede nós mortais de observarmos o que tá acontecendo de estranho, né? Então os mortais não veem criaturas, não veem nada assim que pertence ao mundo grego por conta da névoa. Mas a mãe do Percy consegue ver através dessa névoa. O Percy recebeu o nome do famoso herói grego Perseu num símbolo assim de sorte, na verdade. Porque o Perseu original, lá da mitologia grega, foi o único herói que teve um final feliz. Ele foi o único que, tipo, deu tudo certo pra ele, sabe? Ele passou uns perrengues, mas deu tudo certo. E aí, tadinha, né? A mãe dele quis atrair essa boa sorte pro filho dela também. Against all odds, he managed to find his way to a happy ending. Pra quem não sabe, o Perseu original tem muitas histórias conhecidas aí, que vocês já devem ter ouvido falar. A mais conhecida sendo aquela que envolve a Medusa, né? Aquela mulher que foi amaldiçoada com cobras na cabeça e que nunca ninguém poderia olhar pra ela sem que virasse pedra. A história do Perseu também foi relatada um pouquinho no filme dos anos 2000 chamado Fúria de Titãs. Então fica aí a curiosidade pra quem quiser saber mais sobre esse herói grego aí específico. Mas voltando pro nosso Percy, o Percy herdou do pai dele uma
natureza, assim, muito imprevisível e também muito mutável, sabe? Não dá muito pra prever o que o Percy vai fazer. O Percy é um líder natural e ele tem um coração muito bom. E também é muito caracterizado pelo comportamento sarcástico dele e também por ser muito descontraído. E uma coisa que eu acho curiosa é que a personagem Annabeth, que também vai ter um vídeo dela aqui, ela menciona que o Percy, na verdade, é muito inteligente, só que ele sabe muito bem como agir como um idiota. Palavras dela. De acordo com ela também, o Percy é obtuso, ou seja, é aquela pessoa que nem sempre vê o óbvio, mesmo que isso esteja na frente dele. Como, por exemplo, coisas relacionadas a sentimentos das pessoas. Sabe quando uma pessoa tenta te dizer alguma coisa de forma indireta ou qualquer coisa assim? Então, o Percy nunca vai perceber esse tipo de coisa, sabe? Ele é meio desligado. Só que apesar de tudo isso, ele é bem perspicaz quando ele precisa ser. O Percy também é um pouco temperamental, então ele tem um pouquinho de dificuldade de controlar a raiva dele, como, por exemplo, quando ele vê alguém sofrendo bullying, né? Ele tem esse negócio de querer ajudar a pessoa e ele pode ficar um pouco irritado. E se alguém tenta manipular ele ou dar regra pra ele ou qualquer coisa assim, ele pode se tornar bem mal-humorado, além de ficar duplamente mais sarcástico. Outra coisa que eu acho bem engraçada é que o Percy não tende muito a pensar antes de falar, né? Então, às vezes ele fala umas coisas que só depois que ele percebe que foi ofensivo, sabe? Ou alguma coisa que ele não queria ser ofensivo, mas acabou sendo porque ele falou a primeira coisa que veio na cabeça. Então, isso acaba causando alguns problemas pra ele quando ele fala com deuses e esse tipo de coisa. O Percy também tem aquela coisa dele se sentir responsável por todo mundo. Então, assim, qualquer coisa que dá errado, ele tem uma autoestima tão baixa que ele acha que é culpa dele, ele acha que foi por conta dele que as coisas dão errado. Tadinho, né? E uma coisa que os fãs sempre lembram sobre Percy Jackson é que ele ama comida azul, ele ama qualquer coisa que seja azul. Até hoje não se sabe direito dizer o porquê, mas a mãe dele alimentou muito essa ideia também, tanto que ela vive fazendo comidas azuis pra ele, tipo, coloca corante na comida pra ficar azul e esse tipo de coisa. Quando o Percy era bebê, o pai dele partiu, né, fez aquela coisa que os deuses fazem sempre, mas o pai dele achou que na verdade estava protegendo ele da fúria de Zeus. Inclusive, tem um vídeo aqui no nosso Esquenta falando sobre os deuses gregos, tá? É só você clicar aqui no card que você consegue ver todos os deuses que tem uma cabana lá no acampamento Meio Sangue, que também tem um vídeo aqui no Esquenta sobre o acampamento Meio Sangue. Quando o Percy era um bebê, teve uma história que ele foi atacado por uma cobra, só que ele meio que conseguiu estrangular essa cobra. Bem parecido com a história do mito real de Hércules, né? Que falam que Hércules que fez isso com as cobras. É dito também que algumas vezes o pai do Percy visitava ele no berço. Inclusive, o Percy se lembra bastante de um sorriso caloroso vindo do pai dele. E um tipo de aura brilhosa, assim, ao redor, sabe? Uma luz meio amarelada e tal. À medida que o Percy crescia, a Sally Jackson disse pra ele que o pai dele tinha se perdido no mar. Então já deu pra vocês perceberem aqui que o Percy foi criado apenas pela mãe dele, né? A mãe dele não teve nenhum tipo de ajuda pra criar o Percy. Foi só ela e o filho. Quando ele era uma criança, a Sally se casou com um personagem chamado Gabe Ugliano. Isso tudo com a intenção de tentar mascarar o cheiro do Percy, que era um semideus, com o cheiro do Gabe, porque o Gabe era muito fedido. Porque lembrando vocês aqui, né, o semideus, ele atrai muitos monstros, né, então ele tem um cheiro específico. E aí a Sally, pra tentar proteger o filho, acabou se casando com um cara que era extremamente fedido. E o Percy desprezava o Gabe. O Gabe, inclusive, foi apelidado de Gabe Fedorento pelo Percy Jackson, justamente porque o cara era muito folgado, sabe? Não é só como se fosse, tadinho, ele é fedido e todo mundo odeia ele. Não é por conta disso. É porque o Gabe era extremamente folgado, extremamente abusivo, ficava gostando só de reunir os amigos lá na casa, ficar jogando pôquer com um monte de comida jogada pros lugares, sabe? Era assim, a casa do Percy era um Chernobyl quando o Gabe tava lá. Muitas coisas estranhas aconteciam com o Percy na medida que ele ia crescendo. Como, por exemplo, a explosão acidental de um ônibus escolar, a inundação de um aquário. E esse tipo de acidente fazia com que o Percy fosse expulso da escola muitas vezes. Tipo assim, ao longo de 6 anos, o Percy foi expulso de 6 escolas diferentes. Teve até a escola militar que expulsou o Percy, pra você ter ideia. Quando ele tava na 3ª série, teve um homem gigante que começou a perseguir, meio que seguir ali o Percy. E quando o Percy tentou relatar pra polícia que ele viu um homem de um olho só, ninguém acreditou nele. Pensou que ele tava tendo alucinação. Na 4ª série também, quando ele fez explodir um aquário acidentalmente, todo mundo do 4º ano
incluindo os professores, tomaram um banho e o Percy ainda descreveu a situação como se todo mundo tivesse que nadar no meio de tanta água que saiu ali do aquário. Então assim, já deu pra perceber que o Percy tem muitos problemas na escola, só que isso não é algo exclusivo dele, já que os semideuses também têm algumas outras características específicas, e a gente já vai falar um pouco melhor sobre elas. Uma coisa que vale a pena mencionar aqui é o defeito fatal do Percy. No universo do Rick Riordan, todo semideus tem um defeito fatal, que é uma característica que, se não for moderada, pode acabar fazendo com que a pessoa morra, né? Com que o semideus morra. O defeito fatal do Percy é o excesso de lealdade pessoal. Ou seja, ele arriscaria o mundo ou então a própria vida só pra ele salvar quem ele ama, né? Os amigos, a família. Às vezes, ele salva até mesmo completos estranhos só porque ele simpatizou com eles. Sobre os medos do Percy, ele é um pouquinho claustrofóbico e ele também tem medo de voar. Isso se deve porque o pai dele e Zeus têm aí um tipo de rivalidade. E assim, né? Zeus é o deus do céu. Então eu acho que o Percy sempre se viu em perigo enquanto ele estivesse ali nos céus, com medo de alguma represália de Zeus. Agora, falando um pouco sobre as habilidades do Percy, né? Aquelas características que a gente mencionou. O Percy tem TDAH, que é uma questão aí que prejudica bastante ele na vida real, só que no mundo dos semideuses acaba salvando muito a vida dele. Porque isso permite que ele analise com mais facilidade o estilo de luta do adversário que ele estiver enfrentando. E ele também consegue alguns detalhes menores do oponente dele, como por exemplo, conseguir observar qual músculo que tá tensionando na hora de um ataque, esse tipo de coisa. O Percy também é disléxico, e isso é justificado na saga porque todo semideus é configurado, digamos assim, para ler grego antigo, o que faz com que todas as outras coisas que ele vai ler com um pouco de dificuldade, e é por isso que tem a dislexia. Como a maioria dos semideuses, o Percy também tem sonhos que mostram algumas coisas específicas. Pode mostrar um momento de agora, só que assim, no ponto de vista de outra pessoa, ou então até mesmo eventos no futuro e no passado. E os sonhos do Percy são bem mais potentes do que outros semideuses. A história da série vai começar com o Percy numa excursão da Academia Yancey, num museu em Nova York. Essa é uma escola que diz que todos os alunos que participam dela são crianças problemáticas. O Percy, por exemplo, foi expulso de várias escolas, e tem uma outra personagem que ela até chega a aparecer muito brevemente ali no teaser, que é a Nancy Bubblefitt. A Nancy vive pegando no pé do Percy e ela foi acusada de roubo algumas vezes, por isso que ela tá lá na escola. Nesse lugar a gente também conhece o melhor amigo do Percy, que é o Grover, que também vai ter um vídeo só dele aqui no canal. Tudo tava indo bem até que algumas coisas estranhas começaram a acontecer na excursão. Coisas essas que eu não posso falar com detalhes porque vai ser literalmente o início aí da série de Percy Jackson, né? Só que aí agora quando você for assistir, você já sabe um pouquinho sobre o protagonista, Percy. But you won't be alone. A quest is always undertaken by three. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Percy Jackson. E, gente, não se esquece de utilizar a hashtag EsquentaPJ pra todo mundo ficar aqui ambientado na mesma coisa, né? E você acaba me ajudando demais utilizando a hashtag. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!